Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Este é o nosso segundo encontro do seminário NR18. Lembramos aos interessados que não estiveram na sala ontem que podem encontrar o material de ontem. Nós vamos disponibilizar o link e toda a apresentação foi gravada, né? Então, é possível ser recuperado o conteúdo. Nós começamos por onde tínhamos que começar ontem, exatamente discutindo aquilo que preside a norma 18 e que também é encaminhado através da norma regulamentadora 1 como a recomendação da abordagem correta de segurança e saúde no trabalho, que é começar pela gestão, né? A norma 18, isso vai ser falado pelos palestrantes aqui, repetido em todas as oportunidades, é uma norma de gestão. E esses princípios, esse encaminhamento, esse conceito tem que estar muito incorporado para que ela possa se efetivar e possa ser bem sucedida na sua implementação. Nós temos uma agenda. Vocês já viram aí uma amostrinha, né, do que vai ser falado em relação a trabalhos em altura. O trabalho em altura associado a obras de construção, construção pesada, construção leve, enfim, quer dizer, todo o cenário da indústria da construção. Quem vai apresentar essa fala é o engenheiro Gianfranco Pampalon, que vai entrar daqui a pouquinho. Na sequência do engenheiro Gianfranco, nós convidamos um colega engenheiro de Ribeirão Preto, que teve uma experiência profissional extremamente rica, participando da construção e da gestão, da reconstrução da nossa base de observação científica na Antártida. Uma palestra bem interessante, né? Até pelo inusitado da execução de uma obra em condições como aquelas de clima e de distância, enfim, né? E nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco a experiência do Nicolau Lucife em relação a esse trabalho que ele realizou na base da Antártida. E vamos encaminhar o fechamento das palestras, das apresentações, uma apresentação de uma das empresas nossas sempre, né, presente, apoiadoras, que é a empresa Escametal, trazendo aspectos daquilo que a Escametal trabalha, propõe, as proteções que desenvolveu, com aquilo que a norma regulamentadora 18 trouxe de novidades ou consolidou como boas práticas na sua nova versão. Ontem, nós perguntamos ao palestrante do dia, o engenheiro Jófilo Moreira, né, sobre a qualidade da norma, a opinião dele sobre a qualidade da norma e também o time, né, para que, embora a norma só passe a vigorar a partir de fevereiro do ano que vem, né, como as empresas, como os gestores, como os consultores deveriam se apropriar desses conteúdos técnicos que já estão disponíveis para ser entendido e para ser eventualmente incorporado nos projetos futuros, nos orçamentos, nos treinamentos, nas capacitações. Então, tudo isso, né, também vai ter prosseguimento na fala dos nossos consultores de hoje até sexta-feira. Bom, feitas essas preliminares, eu passo, então, a apresentação do engenheiro Gianfranco Pampalon. Engenheiro Gianfranco é engenheiro civil e de segurança do trabalho, participou e até hoje, né, é chamado a todas as discussões em relação à norma de trabalho em altura, a norma 35, mas tem também, né, um acúmulo muito grande de experiência no aspecto da implementação da gestão em obras de construção.
colaborou também de uma forma direta e também, em determinado momento, indireta, com todos os consultores e os interlocutores de governo, trabalhadores e também empregadores, em questões específicas aonde ele domina e aonde ele realmente transita com uma facilidade muito grande técnica. Então, eu pediria a gentileza, nós vamos organizar o encaminhamento do seminário através das falas. Vocês podem, a qualquer momento, no chat, ir formulando as perguntas. Vamos recolher todas as perguntas e os palestrantes vão responder no decorrer das suas apresentações, mas eu pediria que não abrissem o microfone, porque senão nós vamos ter aí um problema de competição de falas, né? O palestrante fala, a pessoa pergunta e mais de uma pergunta, e nós vamos ter um desenvolvimento do seminário um pouco tumultuado. No final, eu tenho certeza que nós vamos ter também um tempo para aquelas perguntas que queiram ser formuladas ainda através da abertura da Câmara. Aí abrimos a Câmara e fazemos aí um bate-bola, um debate, em relação às questões, vamos dizer assim, que deixaram as pessoas mais curiosas, ou alguma questão específica da sua obra, da sua consultoria, do seu entendimento. Tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai ter oportunidade para tudo, seguindo essa sequência proposta. Então, engenheiro Gianfranco, a palavra é sua. Opa, boa tarde. Me ouvem? Ouve bem, Juarez? Sim, ótimo. Excelente. Então, primeiro, Juarez, muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente discutir temas relevantes na área de prevenção de acidentes. E agora, com essa pandemia, essa oportunidade da gente poder estar interagindo à distância. Apesar de eu ter dado várias aulas já com essas plataformas, ainda é muito estranho quando a gente não vê o rosto das pessoas do outro lado. Então, né? Mas, primeiro, cumprimentar os presentes, e eu vou ser muito rápido, porque eu acho que eu exagerei na quantidade de informação, e, Juarez, eu não fui obediente, eu não vou falar só dos impactos da NR35, eu vou invadir um pouco a nova NR1 e o PGR, que ela tem relação com gestão, e eu vou linkar, então, a NR18 nova com a NR35 e a NR1, o PGR da construção civil. Invada à vontade, Gianfranco. Opa, então, eu fui insubordinado. Desculpa, mas eu acho que vai acrescer alguma coisa. Seja insubordinado, vamos lá. Perfeito. Bom, apresentando, que nem o Juarez falou, eu auditor fiscal, né, de 85 até 2020, hoje eu sou consultor e professor, e o Juarez já me apresentou. Primeiro, eu estou vendo muita gente conhecida aí na lista, né? E só de curiosidade, depois, ao final, eu queria saber quem é de muito longe, quem é de outro estado, porque eu fico curioso para saber a abrangência, né, dessas ferramentas da internet. Bom, o nosso tema é impacto da NR35 em canteiro de obra, é fundamental, porque nós estamos falando simplesmente do tipo de acidente que mais vitima trabalhadores em canteiro de obra. Nós temos todos os tipos de acidentes, porque a obra, independente do tipo, se ela for um viaduto, uma ponte, uma obra de metrô, obra residencial, um aeroporto, portos, nós temos o desnível e nós temos que acessar níveis diferentes de altura, e esse é o grande desafio, conseguir fazer essas atividades, né, sem cair. E alguns dados interessantes, né, por que acontecem tantos acidentes, e principalmente na construção civil e com relação à queda? São vários motivos, eu elenquei aqui um resumo do que eu acho, porque esses itens foram os principais que, em 35 anos de carreira no Ministério do Trabalho, quando eu fazia análises de acidentes, principalmente os fatais e com quedas, eu chegava sempre em pelo menos metade desses itens. Primeiro, desconhecimento do risco, desprezo do risco. O pessoal acha que porque fez várias vezes determinadas tarefas, mesmo em altura sem proteção, que ele está isento de cair. Outra coisa importante, que infelizmente não está só no canteiro de obra, mas lá a gente acha isso de forma mais impactante e robusta, né? É a falta de cultura, né, de segurança do trabalho. A cultura de segurança é a maneira como a gente interpreta o risco. Então, nós, brasileiros, temos uma baixa disciplina operacional. A gente não
não é um cumpridor de normas e regras, de forma geral. Porque a gente acha que um acidente é uma coisa que vai acontecer com os outros. Uma coisa que vai mudar muito a partir dessa nova NR18 é o planejamento. Nós temos uma falta de planejamento, uma inexistência, na maioria das vezes, de projetos específicos para os equipamentos de proteção, ou falta de engenharia e a improvisação que impera nos canteiros de obra. Tanto que a gente sabe que os bons mestres de obra hoje são considerados aqueles que criam soluções inovadoras, mas às vezes perigosas com improvisações. Outro grande problema que não é só do trabalho em altura é a liderança que não tem comprometimento. Eles não são comprometidos com a área de segurança. Então, eles acabam dando exemplo negativo, de forma direta ou indireta. De forma direta, quando ele manda o pessoal fazer qualquer coisa sem equipamento, ou sem instalar as proteções, ou incentivando e premiando aquele que faz alguma coisa muito rápida porque deixou de usar o padrão. E, infelizmente, também, isso espero que mude, as responsabilidades não são muito bem definidas ainda na maioria das empresas. Todo líder tem responsabilidade com relação à segurança. Isso, hoje em dia, na maioria dos canteiros de obra que eu vejo, o responsável é o profissional da área de segurança, é o técnico, é o engenheiro. Ele é o responsável para verificar o que está errado. Pressa é outro problema que está intimamente linkado aí com a falta de planejamento. Quando a gente planeja mal, a gente atrasa, eu tenho que correr para produzir alguma coisa, e uma das maiores causas de acidentes de trabalho é a pressa com a improvisação. Outro problema também é o direito de recusa, que não está muito estabelecido, porque a gente sabe que pode, que deve, mas o trabalhador tem medo, porque ele pode sofrer uma punição, direta ou indireta, ele sabe que ele vai ser mal visto se mandar paralisar uma empresa, o que é um problema grave, porque um trabalhador que identifica uma situação de grave iminente risco e manifesta isso para o empregador, ele deveria ser até premiado. E outra coisa, a segurança e saúde do trabalho é uma obrigação. Quer dizer, se eu não fizer, eu vou ser punido. Quer dizer, segurança do trabalho não é boa para mim, porque é boa se eu cumprir. Esse é o grande problema. E, por fim, a complacência. A gente sabe que determinada coisa está errada, sabe que tem um jeito certo de fazer, mas a gente concorda com aquilo e esquece. Bom, construção civil é campeã em mortes por queda. Na construção civil no Brasil, 40% das mortes por acidente de trabalho são por quedas em diferença de nível. E para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, esse número chega a 49%. E a conclusão que a gente chega, opa, será que eles são tão ruins assim? Não, é que eles são muito bons na área de escavação, na área de elétrica, na área de equipamentos, para comprovar como um acidente com queda é um risco até em países desenvolvidos. Então, merece realmente uma gestão especial. E só de curiosidade, entre as 10 multas mais aplicadas pelos fiscais lá dos Estados Unidos, da OSHA, olha que interessante, 4 itens são relativos à altura. Olha, de 10, os 10 mais multados. Em primeiro lugar, falta de proteção contra a queda. Olha que interessante. Depois nós temos andaime, que eu acho fantástico, porque andaime acho que é a coisa que eu mais multei na minha vida enquanto auditor. Depois, em sexto lugar, a gente pode ver escadas. Estatísticas no Brasil nós não temos, mas nos Estados Unidos, 25% de acidentes fatais são relativos a escadas. E depois, olha aqui, em nono lugar, a falta de treinamentos e requerimentos de trabalho à altura. O trabalho à altura é um problema não só no Brasil, mas no mundo de forma geral. E qual que é o objetivo, então, que nós temos quando a gente vai executar a nossa obra? A gente tem a matéria-prima, tem mão de obra, nós temos projetos. E o que a gente quer nessa obra, durante a obra, para entregar o nosso serviço? A gente quer executar a obra com segurança, sem acidente de trabalho e sem doenças do trabalho. Isso é possível? Sim. Quanto melhor for a minha gestão, menor é a probabilidade de acontecer um evento adverso, um acidente ou doença. Quanto mais controle, quanto mais eu conheço, quanto mais medidas eu implanto para melhorar, mitigar ou eliminar um risco, melhor vai ser o meu resultado. E a NR1 com a NR18 e com a 35, temos uma série de ferramentas que nos auxiliam a conquistar esse nosso objetivo, ou seja, mais gestão, menos acidentes e menos doenças do trabalho. É isso que o trabalhador quer, é isso que o empregador quer e é isso que o governo quer também. Bom, vou começar com umas ilustrações que vários de vocês já devem ter visto, mas eu acho fantástico. Aqui é um caso real. É uma foto que eu vi daqui da janela do meu apartamento. E olha que interessante. Tem aqui de branco
é o zelador do prédio. Depois eu vim a saber que ele foi trocar a lâmpada de obstáculo que fica aqui no último andar. Então, os dois subiram essa laje amarela, apoiaram uma escada que curta, por sinal, faltando degrau. Os dois subiram com uma segunda escada para trocar a lâmpada. E olha só a situação. A função desse outro era ajudar a carregar e segurar a escada, porque a laje também tem uma inclinação. Quando a gente vê essa situação, a gente pensa, o projeto foi elaborado sem pensar na necessidade de alguém ter que subir aqui em cima. Eu preciso avaliar para-raio, antena, impermeabilizar, pintar, trocar essa lâmpada de obstáculo, mas não foi previsto no projeto um meio de acesso seguro. Eu vou dizer para vocês que eu vou chutar um número, eu vou falar para vocês que 80% das edificações, das estruturas, das fábricas, das escolas, universidades, arenas esportivas, não tem previsão de acesso seguro para as pessoas que vão ter que fazer lá uma instalação, uma manutenção. Isso é um problema grave. Bom, eu fotografei, eu imprimi essa foto e levei lá para o vizinho. E quis falar com o síndico para entregar para ele essa foto, porque o síndico é o responsável criminal na ocorrência de qualquer acidente. E coitado do síndico, será que ele sabia que existia essa estrutura com essa deficiência? Com certeza não, porque a maioria dos síndicos são moradores que não têm habilidade na área de segurança e saúde. Bom, quando eu mostrei a foto, esse que apareceu e falou, olha, esse sou eu, né? Ele falou, o zelador. Queria a foto, porque ele achou fantástica a foto. Eu falei, mas você percebe o risco que você está correndo? Aí ele deu uma resposta que 10 entre 10 aculturados na área de segurança falaram, mas eu faço isso há muito tempo, estou habituado. Estou acostumado, fica tranquilo. Bom, aí eu mostrei o risco e falei, leva isso para o síndico para ele ter noção do que está acontecendo. Passado menos de um mês, olha que interessante, eles conseguiram tirar aquele poste com mais de 2 metros da borda dessa laje com inclinação, colocaram ela aqui no meio, numa altura bem mais baixa, e colocaram uma escada fixa, tipo marinheiro. Conclusão, agora só ficou ruim, porque antes estava péssimo. Eles tiveram que consertar o processo, o projeto que estava mal feito. Mas antes eu precisava de 2 trabalhadores, 2 escadas, uma lâmpada para fazer essa substituição. Hoje, um trabalhador, uma lâmpada, consegue fazer isso aí. E o interessante foi quando eu encontrei o zelador na rua, que ele me viu, eu falei, ele me cumprimentou. Ele falou, você ouviu lá o que nós fizemos? Falou, parabéns, vocês consertaram lá, está faltando um guarda-corpo, falta muita coisa ainda. Ele falou, mas olha, eu troquei a lâmpada comum, que era incandescente na época, eu coloquei uma PL. Hoje deve ter uma LED. Ele falou, essa lâmpada dura 8 vezes mais do que uma lâmpada comum. Então, ele usou uma ferramenta do sistema de gestão de mitigar o risco, expondo menos o trabalhador ao risco. Se a minha lâmpada dura mais, eu tenho que subir menos vezes. Se eu subo menos vezes, eu tenho menos chance de cair. Então, na sua simplicidade, o nosso zelador implantou um sistema de gestão baseado na lâmpada. E lembrando, estatísticas feitas na Comunidade Europeia demonstram que 35% dos acidentes na obra poderiam ser evitados com uma boa concepção. Concepção é criação. Na hora que eu estou desenvolvendo o meu trabalho, na hora que eu estou desenvolvendo a minha estrutura, o meu acabamento, o meu modelo, eu começo a pensar, olha, eu vou deixar essa viga mais alta, eu vou colocar aqui já um dispositivo de ancoragem para colocar uma linha de vida, eu vou colocar um acesso, uma escada simples ao invés de uma escada marinheiro. É nessa concepção que eu começo a melhorar os resultados. Ou seja, mais de 1/3 dos acidentes numa obra podiam ser evitados com uma boa concepção. E lembrando, o projeto é quando eu pego essa ideia e transformo isso numa realidade. Então, o projeto melhora aquilo que eu imaginei e dá um aspecto final. Só para resumir, então, olha, mais de 60% dos acidentes de trabalho na construção civil poderiam, olha aqui, ser evitados com uma boa concepção e um bom projeto. Então, fica para a gente. É no planejamento, é nessa fase que a gente resolve os grandes problemas de acidente, principalmente com queda de altura. Ou seja, uma das melhores maneiras de prevenir e controlar acidentes e doenças, principalmente os de queda, e ainda fatalidades na construção civil, é minimizar os riscos na fase de projeto. Bons projetos resolvem problemas no futuro. É o que a gente vê, por exemplo, quando
uma obra na fase final, alguém lembra que eu preciso colocar uma linha de vida. Aí eles furam com uma furadeira o concreto, põem lá um dispositivo. Por que não pensar naquilo de já deixar um furo pré-programado ou até um dispositivo de ancoragem, um ponto de ancoragem lá instalado previamente para colocar essa linha de vida? Isso tudo é feito na fase de projeto, mas é importante porque o engenheiro e o arquiteto, os nossos projetistas, não são especialistas na área de segurança do trabalho. Por isso, seria necessário que alguém da área de segurança verificasse o projeto antes. E aqui, lembrando, então, quando a gente vê a obra, a NR35, ela tem no item 35.4, ela diz o seguinte: é necessário manter um cadastro atualizado com a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho à altura. O trabalhador que vai fazer trabalho à altura é aquele que foi autorizado pelo empregador, é aquele que foi submetido e aprovado num curso, com carga horária mínima de 8 horas e foi considerado apto no curso. Agora, a abrangência é dizer, ele foi treinado para quê e se ele tem capacidade de executar diversas tarefas. Então, dentro de uma obra, eu tenho queda da grua, na montagem, desmontagem, operação ou manutenção. Alguém que sobe essa torre pode cair, alguém que faz a manutenção. Borda de laje desprotegida, é um risco grave, sério. Queda em pôs de elevador que não tem proteção. Alguém que vai fazer a manutenção, a limpeza num caminhão e pode cair. Queda, por exemplo, abertura num piso. Eu tenho um shaft, uma abertura que não foi fechada, pô, aquilo a pessoa pode cair. Queda de andaime, muito comum. Queda do balancim, queda da escada. Então, eu preciso mapear, eu preciso ver todos os cenários de risco que a obra estabelece e criar um padrão. Por exemplo, esse trabalhador, olha, que trabalha aqui na obra, com esse treinamento, ele está apto para fazer um trabalho na grua? Com certeza não. Ele vai precisar de uma aptidão diferente. Se ele tiver que escalar essa grua aí, ele vai ter que ter energia, força e outras habilidades, né? Principalmente não pode ter medo de alturas altas e a gente sabe, a grua balança também. Então, o tipo de aptidão é diferente. Essa abrangência é fundamental. Isso a NR35 fala e a NR1 volta a repetir quando a gente classifica os riscos. Bom, o que a NR35 diz? Que eu tenho uma hierarquia das medidas de controle. Então, está escrito lá. Primeiro, eu vou tentar eliminar o trabalho à altura. Trabalhar na altura do chão ou substituir homem. Segundo, se não for possível eliminar, eu vou prevenir restringindo o acesso, dificultando o acesso ou não permitindo que ele passe com equipamento de proteção coletiva. E, por fim, quando nada isso der certo, se eu tiver eventualmente uma queda, eu vou amenizar os danos da queda, aí usando um cinturão de segurança para fazer retenção. E olha que interessante, a NR1 ela tem também uma hierarquia das medidas de controle, e essa NR1 ela vai vigorar agora a partir de março do ano que vem. E ela, com quase toda certeza, ela vai eliminar aquele item da NR35 e vai valer o que está escrito aqui na NR1. E ela fala, eliminação dos fatores de risco. Eu vou tentar eliminar o perigo primeiro. Eu vou eliminar a fonte de tudo. Segundo, minimizar, né, os fatores de risco, os perigos, com medidas de proteção coletiva ou medidas de engenharia. Até aí estão igual. Depois, em terceiro, ela fala em minimizar os perigos e os fatores de risco com medidas administrativas ou de organização do trabalho. A gente vai explicar isso já. E, por fim, e último, proteção individual. Você vê que ela é um pouco mais complexa do que a NR35 fala. E lembrando, então vamos pensar no primeiro item, que é eliminar o trabalho à altura. Isso daqui, Juarez, até lembra, essa aqui é o Seconce, lá de Minas Gerais, e quando eu estive lá, a Andréa me mostrou, a engenheira Andréa, e ela mostrou essa foto, eu estava lá no local, né? Aí eu tirei essa foto, e ela disse que no projeto as luminárias estavam previstas para ficar aqui no forro. E ela interviu no projeto e falou, olha, e se a gente colocasse essas luminárias em forma de arandelas a 2 metros do solo, ou seja, a pessoa, quando fosse fazer a manutenção, ela ia ficar a meio metro do chão só para fazer essa atividade. Então, foi uma medida de controle que ela evitou que alguém tivesse que montar um andaime ou fazer uma estrutura muito alta. E outra, cair de meio metro é diferente de cair de 3, 4 metros. Né? Então, uma boa prática usando, né, o primeiro item da hierarquia das medidas de controle. Depois, olha que interessante. Vocês estão vendo só uma luminária, que pode ter numa obra, ter numa fábrica, mas olha que interessante. Vocês repararem aqui, olha, isso aqui.
Estão ouvindo agora? Sim. Legal, porque uma hora apareceu aqui mudo, não sei o que aconteceu. Bom, Foi. aqui vem aqui, olha, essa aqui é uma dobradiça. Vamos ver essa foto que ela explica melhor. Olha só, essa dobradiça tem um pino aqui de uma trava. Quando eu preciso trocar esta lâmpada, eu tiro a trava, essa estrutura desce e fica na altura do guarda-corpo. Então eu troco a lâmpada, faço a manutenção sem precisar ter uma escada. Lembra, se esse trabalhador vier fazer um trabalho à altura, ele está dentro desse passadiço, mas ele pode cair para o lado de fora. Com essa simples atividade, com essa simples dobradiça na estrutura do poste, eu eliminei o trabalho à altura. Eu não só eliminei o risco da pessoa cair daí, como eu não precisei fazer exame médico, treinamento e comprar EPI. Outra coisa também que a gente tem, vou falar para vocês, até eu comprei um drone, vou aprender a mexer com isso. Hoje a gente pode fazer uma manutenção ou uma inspeção, né, para ver se os trabalhadores estão usando o cinturão de segurança lá no balancim, lá em altura, se estão ok no andaime, como é que está a situação na cobertura. Então, eu posso mandar um drone. Esses drones, eles filmam com qualidade 4K. Então, você tem acesso a lugares que dificilmente você conseguiria ir de outra forma, e quem vai subir e se vier a cair vai ser o drone e não uma pessoa. Bom, só lembrando, quem teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e entrar num supermercado lá, na seção de lâmpadas, existem essas ferramentas aqui à venda. São hastes articuladas, telescópicas, com vários tipos de ganchos na ponta, que elas se adaptam a tipos de lâmpadas. Ou seja, você pode trocar a lâmpada do chão, evitando o trabalho à altura. Isso a nível doméstico, hein? As pessoas que têm um pé direito alto, alguma coisa assim, eles usam esse equipamento para evitar subir a altura e subir numa escada. Aí eu pergunto, custa caro, então, eliminar o trabalho à altura? Algumas vezes, sim. Mas boas ideias, o que a gente chama de bebê bom e barato, existe e funciona. Olha aqui um exemplo simples de um empresário que conseguiu resolver esse problema aqui. Então, ele tinha um problema de ter que trocar uma lâmpada que ficava a uns 5 metros e pouco de altura. Teria que montar um andaime, ter uma pente lá, que a gente chamava de PTA, uma super escada. Agora ele pegou um pedaço de tubo de PVC, uma garrafa PET, uma flanela. Bom, vocês viram? Sem escada, sem esforço, sem queda. O segundo item que a norma estabelece, ela fala o seguinte, eu tenho que restringir o acesso, isso na NR35, ou senão ela fala usar equipamento de proteção coletiva. Um trabalhador que sobe numa escada dessa não caracteriza trabalho à altura para a NR35. Como isso aqui é protegido por guarda-corpo, isso é uma escada convencional, eu não preciso atender os requisitos da 35. Mas eu sou obrigado a treinar o trabalhador sobre como subir essa escada de forma segura. Por exemplo, não correr, usar a mão no corrimão sempre, ter degraus antiderrapantes. E esse aqui também, quando a norma NR1 fala minimizar o controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Isso aqui legal, olha, é uma montagem de uma estrutura metálica onde o guarda-corpo ele já está pré-fixado no chão e o guindaste coloca a estrutura já pronta com o guarda-corpo instalado. Ou quando o trabalhador vai fazer atividade, ele já tem toda a periferia, pelo menos, fechada, evitando o risco de queda. São medidas que, se a gente for pensar, simples, mas que resolvem, né? Ajudam a minimizar muito a probabilidade de queda. Proteções coletivas, uma recorrente hoje, e agora com a NR18, onde a partir do ano que vem não vai ser mais obrigatório a instalação das plataformas de segurança nas bandejas, com exceção da principal, um envelopamento com rede ou com andaimes é uma excelente solução, porque ela aí, no caso, ela evita a queda. Já a bandeja, ela ia fazer uma retenção de queda e um impacto terrível, né? E lembrando, a NR1, ela estabeleceu o gerenciamento de risco ocupacional.
esse gerenciamento de risco ocupacional, ele obriga as empresas a ter um programa de gerenciamento de riscos. Então, o programa de gerenciamento de riscos, que vai por instalação, por unidade, por obra, eu preciso ter minimamente um inventário, que é a identificação dos perigos, avaliação desses riscos e classificação de risco e controle dos riscos. Que medidas eu vou colocar para fazer isso? Quando eu falo na construção civil, o meu inventário tem que obedecer os requisitos da NR18, que estão lá. Já tem itens da NR18 que especificam, por exemplo, olha, um acesso ao posto de elevador tem que estar fechado na sua totalidade, né? Tem que estar firmemente fixado. Então, existem itens obrigatórios da 18 e tenho que fazer isso. Ou então, eu tenho que adotar requisitos da NR35 até de outras obras. Porque ele pode falar de um sistema de proteção contra a queda, que é uma linha de vida, algum sistema, e isso está tudo explicado na 35. Então, lembrando, o futuro PCMAT, né, que vai substituir o PCMAT atual, que é o PGR da construção civil, ele tem que ser também atualizado em cada fase de obra. Portanto, se eu vou fazer um trabalho, né, um programa de gestão de risco de trabalho à altura na construção civil, por exemplo, ela especifica que na borda, na periferia de lajes, eu tenho que ter um guarda-corpo C constituído de anteparos rígidos, né? Ele tem que ter uma altura de 1,20 m, com um travessão intermediária aos 70, rodapé de 15 centímetros, lembrou já a norma fala 20, só que ela fala que eu tenho que ter uma resistência mínima em cada parte dele. Portanto, hoje, quando eu instalar, a partir do momento que estiver vigindo a NR18, eu vou ter que instalar isso com um projeto. Eu tenho um projeto que me especifique a resistência e a forma que isso vai ser fixado na estrutura. Opa, perguntas? Não. Outro exemplo, isso daqui quando eu fui viajar na Espanha, e depois eu peguei o telefone e o e-mail, mandei um e-mail, eles me mandaram um catálogo, uma empresa especializada em envelopar prédio com uma estrutura um pouco diferente da nossa aqui. E ela é bem interessante. Hoje a gente usa, então, equipamento de proteção coletiva, que é o segundo item da hierarquia das medidas de controle para a gente, né, diminuir o risco com equipamentos de proteção coletiva. Olha, a rede também funciona até na fase pós-obra, equipamentos ou dispositivos nas janelas, quando a gente vai fazer o revestimento de gesso, eu tenho que colocar lá o andaime. E tem o item, o terceiro, que a norma estabelece, que ela fala mitigação, né, dos perigos com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. O que é uma medida administrativa? É sinalizar e proibir o acesso das pessoas, colocar um cavalete também mostrando que aquela área está impedida. Eu posso também diminuir o tempo de exposição ao risco de queda. Lembra no exemplo anterior? O fato de eu trocar uma lâmpada por uma lâmpada que dura mais é uma medida administrativa que expõe menos o trabalhador ao risco. Ou medidas educativas, onde eu faço treinamentos, onde eu faço DDS, para aprimorar aquele conceito, né, daquela gestão de risco, né, da avaliação do risco e das medidas que eu tenho que implantar. E, por fim, quando nenhuma dessas funciona, eu vou, sim, aí aplicar o equipamento de proteção individual. Lembrando, ele tem que ser adequado ao risco, tem que ter treinamento sobre o uso, tem que ser o uso obrigatório. Cabe ao empregador não só fornecer EPI, mas um lugar para que ele guarde EPI, para que ele não se danifique e permaneça limpo. A norma, vocês veem, tanto a NR1 quanto a 35, ela fala equipamento de proteção individual. Porque esse equipamento de proteção individual, ele vai fazer uma retenção de queda. Ele não impede a queda, a não ser que eu esteja usando um sistema de restrição. Mas nós temos equipamentos de proteção coletivas que não impedem a queda, mas fazem a retenção do trabalhador, impedindo que ele caia em áreas mais baixas e com risco de se machucar. Então, uma rede colocada na horizontal sob uma atividade de risco, se o trabalhador vier a cair, ele vai ser amparado e essa queda vai ser amortecida pela rede. A rede tem a mesma função do que um EPI, mas ele aqui é um equipamento de proteção coletiva, porque ele não impede a queda. E lembrando, né, se eu vou fazer um trabalho de proteção, eu preciso ter projetos ou antecipar, vislumbrar aonde eu vou instalar minhas linhas de vida, para que tudo seja feito conforme. Outra coisa importante que na construção civil eu vejo que isso é uma falha, as pessoas, nessas análises de riscos,
não identificam a zona livre de queda, que é um item necessário na análise de risco da NR35. Eu preciso saber qual é a distância do ponto de ancoragem até o chão para saber se, em caso de queda, quando o meu talabarte esticar, se eventualmente, né, meu absorvedor de energia abrir todo, eu tenho um espaço para que o trabalhador, em caso de queda, não venha quebrar os pés, as pernas ou até a bacia, porque eu tenho uma distância muito curta. E isso eu vejo que é muito desprezado na construção civil. E esse PGR, baseado com a NR35, a novidade, eu vou ter que classificar o risco. E um dos itens que eu classifico o risco é se a zona livre de queda está obedecida ou não. Se ela não estiver, é um risco grave e iminente, eu vou ter que substituir o sistema de proteção. Exemplos. Essa aqui é uma que eu fiz há muito tempo atrás. Olha que interessante. É uma estrutura metálica, onde o trabalhador usava aqui, é um sistema que a gente chama montar cavalo. Ele tem um cabo de aço amarrado aqui no entorno e ele amarra o cinto de segurança nesse cabo de aço. Ele vai andando por aqui montado. Agora, se ele cair, o talabarte vai escorregar pelo cabo e vai ficar fixo aqui. Aí eu tenho que contar a altura do trabalhador mais o talabarte esticado. E se a distância for equivalente, esse absorvedor de energia pode abrir total ou parcialmente. E olha só, ele tinha 3,70 metros de zona livre de queda, porque mesmo que ele estivesse ancorado aqui, como o cabo de aço estava solto, estava enrolado aqui, o talabarte, o mosquetão ia rosquear, vir para cá, tinha uma pequena flexão e sobraram aqui 3,70 metros de queda. É suficiente isso? Quando a gente vai ver no cinto de segurança dele, a zona livre de queda do equipamento que se exige é 5,30. Mas lembrando que se a queda for pequena e o trabalhador não for muito pesado, o absorvedor de energia pode não abrir. Então, esse absorvedor de energia tem 1,10 metros. Ele precisava mais de 4 metros. Ele precisava de 4,20 metros, mas ele tinha 3,70 metros. Em caso de queda, ele ia bater no piso inferior, podendo até ter fraturas nos pés ou nas pernas. Então, uma falha. A gente acha que simplesmente fornecer o equipamento, tá bom, mas a NR35 estabelece. Eu tenho que prever e calcular a zona livre de queda, e aí eu tenho que mudar o tipo de equipamento para dar segurança efetiva para o trabalhador. E essa obra fez o seguinte: ela contratou uma empresa que colocou lá umas linhas de vida e instalou, olha só, um trava-queda retrátil. O trava-queda retrátil ele precisa de 20 a 25 centímetros de espaço para queda. Contando com a flecha calculada lá, que era em torno de meio metro, a zona livre de queda dele aqui, ele ia cair exatamente 75 centímetros só. Mais a altura dele, 1,50 m, ele ia ficar 2 metros antes de chegar no solo. Então, após a fiscalização, a empresa adotou os requisitos que deveria já ter adotado antes, porque aquele equipamento que ele estava usando não funcionava como deveria. Lembra bem, eu posso adotar aqui, por exemplo, uma sugestão que eu dei, mas eu, como auditor fiscal, não posso sugerir, eu posso até sugerir, mas eu não obrigo a solução, é a empresa que vai dar, né? Uma rede colocada aí por baixo também seria bastante interessante. Outra coisa que a NRM diz é o seguinte... Volta só... Desculpa. Sim. Dá para voltar só 2 imagens, por favor? Opa! Só um detalhe. Essa ou mais aqui, aqui é o seguinte, só desculpa. Ô, Reinaldo, você aqui primeiro... Peraí, Reinaldo, deixa eu cumprimentar, cara. Você vai ter uma overdose de jantar. Oh, é demais. Aqui só um detalhe, assim, o acesso dele é feito pela essa escada? Isso, essa era a escada que eles usavam para fazer o acesso. Porque aqui, se a gente observar, aqui a escada nem chega no patamar superior. Isso mesmo. Né? Isso porque mesmo. assim, você tem esse outro detalhe também, é que você passou, eu não... Não, mas olha, exatamente. Porque assim, eu questionei. Chega nela, no andar, olha o que ele fez aqui. No alto da viga. É que ele ficava de pé aqui, tá vendo? Ela fica mais ou menos uns 40 centímetros abaixo da viga. O ideal é que ela estivesse no mesmo nível da viga, porque aí ele montava cavalo na viga, mas sem precisar, né, fazer isso aí. Ele passava então, da escada para a viga, né? Então ele se conectava no cinto, que era no cabo, só que em caso de queda a gente tinha esse problema aqui, bem visto. E você vê que onde que eles escolheram fazer o acesso? Na parte externa também. Eu falei, por que você não começa a fazer esse acesso por aqui, né? Que é de menos risco, ele podia chegar tal. Mas o que eles fizeram é que eu não tenho as fotos,
mas eles revestiram com uma rede toda a volta dessa estrutura. Olha, eu vou até falar o nome da consultora, que foi uma boa prática aqui. No caso, foi a Camargo Corrêa. Depois ela adotou esse sistema. E olha só o guarda-corpo que eles tinham. Tá vendo que é só um cabo de aço? Só um cabo de aço, né? Isso também era uma falha. Eu falei, isso aqui está errado, né? Porque pode cair até um objeto, um material lá para baixo, valendo o trabalhador. E esse outro trabalhador do outro lado também não tem proteção nenhuma, né? Se acontecer ele qualquer coisa, ele não tem no cinto de segurança. Olha, aqui não. Se acontecer qualquer um mal-estar, alguma coisa, ele vai ficar pendurado. Ele não tem uma plataforma, né? Exatamente. Reinaldo, esse cara é um bom engenheiro de segurança. Você viu? Ele observou rapidamente com algumas fotos. Seria um excelente auditor, meu amigo. Opa, quem sabe? E aqui lembrando, né, que a NR1 agora dispõe que toda a organização tem que ter um GRO. E ele abrange todas as atividades da organização, todos os tipos de perigos e os riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, mecânicos, de acidente, ergonômico e de queda, que é o que nos interessa, e na construção civil. O GRO precisa ter um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e tem 2 documentos mínimos que esse PGR tem que ter, que é o Inventário de Risco e o Plano de Ação, voltado para quedas aqui no nosso caso. E eu tenho que ter um procedimento para respostas, né, aos cenários de emergência, que é o que você até falou, Reinaldo, você já viu, olha, e se esse cara cair, ele vai ficar pendurado para o lado de fora? Será que eu consigo evitar que ele caia? Ou eu tenho algum jeito de poder resgatar esse trabalhador sem sofrimento? E, principalmente, análise de acidentes com quedas. Acidentes de trabalho. Estou falando queda porque é o nosso tema aqui. A obra, a partir do ano que vem, vai ter que ter obrigatoriamente esse procedimento para resposta ao cenário de emergência para todas as situações, e vai ter que fazer as análises de risco. Então, uma auditoria pode chegar, eu quero ver análise de risco do semestre passado. Como é que está isso aí? Eu quero ver. Análise de risco não é só indicar que teve um risco ou apresentar uma carga. É dizer quais foram as causas e quais foram as medidas adotadas pela empresa, no caso a obra, para que não ocorressem de novo. E lembrando, né, eu tenho que implementar por estabelecimento, ou seja, por obra, né? O GRO constitui o PGR e o PGR, cada obra tem que ter um PGR. O PCMAT, né? Ele vai ser, segundo o Dr. Haru, o Dr. Haru é uma pessoa excepcional, porque a gente comentou isso há 3 dias atrás, e ele falou, nossa, eu vou ligar agora. Ele ligou para Brasília e falou, olha, a NR1 vai ser vigente a partir de março. E o PGR da construção civil a partir de fevereiro. E ela disse que eu tenho que obedecer os requisitos da NR1. Então, no mês de fevereiro, não existe PGR, porque a NR1 ainda não vai existir nesse período. Então, o ideal seria que essa data fosse alterada para coincidir com o que está escrito na NR1, na NR9 e na NR7. E parece que ele obteve um ok lá de Brasília. Eles vão fazer uma portaria alterando a data de implantação. Ou seja, o PCMAT deixa de existir e no lugar dele vai ter o PGR. E aquelas obras que estão vigindo a partir de hoje tem um PCMAT em andamento. O que eu faço? Eu vou ter que, a partir de fevereiro ou março do ano que vem, mudar para o PGR? Não. Esse PCMAT vai ter vigência até o término da obra. Se eu começar uma obra hoje com PCMAT e a minha obra acabar em 2023, aquele PCMAT vai ser válido, os requisitos que a obra estabelece continuam valendo. Eu não posso obrigar a ter o PGR, vírgula, mas eu indico que vocês comecem a fazer alguma coisa parecida com o PGR a partir de hoje, porque o PGR é muito melhor. Porque o PCMAT ele só falava de acidentes, dos acidentes comuns, e o PGR fala dos riscos químicos, ele fala do potencial de doenças e danos, ele fala dos aspectos ergonômicos, fala dos riscos biológicos, então é um programa muito mais íntegro, muito mais aprofundado do que o PCMAT. Lembrando, né, é obrigatória a implementação do PCMAT nos canteiros de obra. E de quem é a responsabilidade, então, pela implantação e elaboração? É da organização. É o dono da obra, o dono do canteiro ou a grande construtora principal. Então, eu vou ter um PGR por obra. Acabou aqui a PTA da empreiteira, o PCMAT da empreiteira? Não. Eu vou ter um PGR único para a obra. Isso é o que vai ficar valendo. E lembrando, né, olha, quem elabora, quer dizer, a responsabilidade pela elaboração e implantação é do dono da consultora. Agora, quem elabora é o engenheiro de segurança do trabalho.
Só que eles fizeram aqui uma exceção. O grupo que elaborou a NR18, ela fala obras com até 7 metros de altura e até 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por técnico de segurança do trabalho. Mas lembrando, o PGR, ele fala muito em profissional legalmente habilitado. Quando eu falo de guarda-corpo, eu vou precisar de um projeto. Eu vou precisar do projeto das instalações elétricas provisórias do canteiro. Então, eu vou ter que ter um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil. A elaboração, né, quem vai implantar o sistema, tudo é um engenheiro de segurança. Mas eu vou ter vários outros, como aqui é o caso, por exemplo, do técnico de segurança. Ele não tem competência para fazer um projeto de guarda-corpo. Então, ele vai ter que comprar um guarda-corpo certificado ou contratar um engenheiro ou um tecnólogo que seja habilitado para isso, para poder executar esse projeto. E lembrando, né, olha, o GRO, ele pede a identificação de perigos, avaliação do risco e os controles. E o nosso PGR é o inventário, que é isso aqui. Agora, o IPGR da NR18, ele exige mais um pouco do que a própria NR1 já exige. A NR1 fala o seguinte: eu tenho que ter todas as exigências da NR1, ou seja, fazer análise preliminar de perigos, achar o nível dos riscos, classificá-los, criar um plano de ação com as prioridades daqueles riscos maiores e baseado na hierarquia das medidas de controle. Só que a NR18 falou que o PGR da NR18 vai ter que ter um projeto de áreas de vivência, projeto das instalações elétricas temporárias, e olha aqui, ó, projeto dos sistemas de proteção coletiva, projeto do sistema de proteção individual contra a queda, linha de vida, acesso, linha de vida vertical, relação de EPIs e respectivas especificações técnicas. Então, quando eu falar de EPI, o conjugado, esse talabarte com essa medida é para determinada por causa da zona livre de queda. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E lembrando, né, o que é o perigo ou fator de risco? É aquilo que tem potencial de causar lesão, aqui no nosso caso, queda. Olha, qualquer equipamento alto, em altura, que está acima de 2 metros da altura do solo, tem um risco. Bom, não precisa nem ser mais alto, a gente sabe que quedas inferiores a 2 metros também podem trazer séria gravidade, né, às vítimas. Mas aqui, falando do NR35, acima de 2 metros, equipamentos, estruturas, olha aqui, forma, desforma, montagem, concretagem, trabalho e telhado. Qual que é o perigo aqui? O meu perigo é a grua. Eu posso eliminar a grua? Se eu eliminar a grua, eu eliminei o perigo. Não. Então, eu vou ter que fazer um sistema de acesso seguro. Então, eu vou ter que ter um sistema de proteção para o trabalhador. A cabine que ele fica, a gente pode dizer que é um sistema de engenharia. Ele está fechado, é um EPC. Só que quando ele precisar circular para fazer manutenção, eu vou precisar, então, do equipamento de proteção individual de uma linha de vida. Aqui, o mesmo caso, linha de vida, amparo, sistemas. Então, o perigo aqui é o telhado. Eu consigo eliminar o telhado? Não. Eu vou conviver com ele. Então, eu vou ter uma sistemática de trabalho. E eu sou muito fã da solução de rede de proteção sob os trabalhos em telhado. Porque eu já atendi, infelizmente, olha, mais de 5 acidentes fatais de gente que estava fazendo manutenção ou montando o telhado e usava o EPI. Mas ele estava desconectado naquele momento que ocorreu a queda. Então, uma rede funcionaria também como um backup, um sistema de proteção. Olha aqui, qual que é o meu perigo? É a minha pente, né? O meu equipamento aqui, que a gente chama de PTA. O andaime é um perigo, porque eu tenho acesso, o risco. Como é que eu mitigo o perigo aqui? Olha, ponho aqui um guarda-corpo, uma gaiola, ponho uma escada de acesso. Isso aqui é uma laje desprotegida. O perigo está aqui. Como é que eu elimino o perigo? Qualquer escada é um fator de risco, é perigo sempre. Então, eu tenho que ter pessoas treinadas, a escada tem que estar boa, ela tem que estar firmemente apoiada, fixada, ela tem que ter altura compatível com o trabalho que vai ser feito, ela tem que ser do material compatível. Eu vou trabalhar com eletricidade, eu não posso ter uma escada que é feita com material que não seja isolante elétrico. Então, eu tenho que pensar nisso. E aí, o risco ocupacional já é a combinação da probabilidade de acontecer uma lesão, um acidente ou qualquer ato nocivo, com a severidade da lesão. Então, eu tenho que fazer uma combinação de probabilidade com severidade para entender e classificar esse risco. Por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa cair da escada? E qual que é a severidade? Eu posso dizer o seguinte: a probabilidade eu posso avaliar em cima de dados estatísticos que eu tenho da minha construtora. Ou senão eu posso ver, olha, quando eu tenho escada boa,
escada firme, escada que eu comprei, dificilmente as pessoas caem. Agora, quando eu faço uma escada improvisada na obra, é mais comum acontecer o acidente. Então, a minha probabilidade com uma escada improvisada aumenta em relação a uma que não seja uma certificada, uma bem construída. Quanto maior a altura, maior vai ser a severidade. Ou se ele tiver, por exemplo, um problema abaixo que pode causar dano. Eu lembro, né, comigo aconteceu uma história que eu quase perdi um trabalhador quando era engenheiro civil, porque ele caiu de altura, mas caiu num prego que estava apontado numa madeira. Eu falhei de permitir um prego debaixo de uma área de risco. Quer dizer, eu piorei o que já estava ruim. Então, lembrando aqui, eu tenho acho que uns exemplos. Olha, como é que a gente faz para classificar, então, o risco? Na identificação dos perigos, eu posso fazer o cruzamento da probabilidade da ocorrência versus a severidade. Então, é muito baixa a probabilidade de acontecer alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Aí eu tenho aqui a severidade. A severidade pode ser extrema. Poxa, vai ser quase fatal. Ela é maior, ela é média, pequena ou desprezível. E a probabilidade baixa, alta ou muito alta. Aí eu preciso cruzar esses valores. Digamos que eu tenha uma severidade que seja média com uma probabilidade média. Eu tenho aqui um risco que eu considero moderado. Agora, se ele fosse substancial intolerável, olha, se ele tiver intolerável, a visita do auditor fiscal do Ministério do Trabalho pode implicar interdição ou embargo da obra. E se aqui, olha, se os dispositivos que o programa da obra estabelece não tiverem instalados ou não tiverem de forma adequada, essa obra também pode sofrer embargo ou interdição. Agora, existem outras formas também de eu fazer isso. Existe uma fórmula matemática, onde eu dou peso. Por exemplo, eu digo que, olha, alturas até 1,5 m, eu dou peso 1. Altura de 1,5 m a 4, peso 2. Altura de 4 metros até para cima, peso 3. Então, na hora eu vou ver isso aqui. Quanto tempo eu fico exposto ao risco de trabalho à altura? Fico o dia inteiro? Vamos falar. Eu faço isso quase todo dia e fico 1 hora, peso 2. Eu faço isso sempre e fico mais de 2 horas, peso 3. Eu faço isso todos os dias e fico mais de 4 horas, peso 4. Dificuldade de acesso. Para subir, eu tenho que montar uma escada. Para subir, eu tenho que subir uma escada marinheira. Para subir, eu tenho que escalar alguma coisa. Então, eu vou dando peso para isso e depois eu dou uma nota. Olha, até 6 pontos, eu digo que o risco é baixo, ele pode ser considerado tolerável. Aí eu vou aumentando esse risco do trabalhador em função desse momento. Então, olha aqui, por exemplo. Olha, eu tenho um trabalhador na construção civil, eu tenho uma abertura no piso. Isso indica a possibilidade de queda. Agora, eu cair aqui, eu tenho uma probabilidade de cair. E a severidade vai ser média ou alta, não sei porque a profundidade aqui é pequena. Mas imagina que eu tenho aqui vergalhões. Isso aqui é uma forma para fundação e tem os vergalhões. Se ele vier a cair aqui, olha, a severidade aqui vai ser muito maior, apesar de eu ter a mesma probabilidade. Então, eu tenho que começar a pensar o que eu faço para mitigar? O que a norma estabelece na hierarquia das medidas de controle? Primeiro item, o que é? Eliminar o risco. Ah, não, ela fala o seguinte, primeiro eliminar, mas antes disso, ela fala de trás para frente, né? Ela fala, eu posso usar uma medida administrativa. Eu posso colocar uma sinalização, um carro ali tem uma fita zebrada. Ela vai funcionar sim ou não? Depende. Ela é eficaz? Não. Então, ela pode servir em pequeno espaço de tempo enquanto eu estou montando a estrutura. Qual que seria o ideal que eu fizesse aqui? Olha, eu posso colocar uma proteção coletiva nas pontas do ferro. Eu deixo que ele caia, mas ele não vai se ferir e eu diminuí a altura. Eu mitiguei um pouco o risco, mas eu não resolvi o problema. O ideal seria o quê, hein? Aí sim eu colocar equipamento de proteção coletiva que impeça que o trabalhador caia. Então, a minha probabilidade versus a severidade dentro do canteiro de obra vai definir o melhor padrão. E o importante é que no PGR e nas hierarquias da medida de controle da NR35, você pode ser cobrado. Por que você escolheu a pior solução? Você vai ter que justificar. E o pior, e se esse trabalhador cair e sofrer um acidente grave? Aí você tem uma prova documental que você não deu proteção para o trabalhador. Então, é muito importante vocês saberem o que vocês vão escrever no PGR e o que vai ser feito na obra.
para mim, ó, a grande novidade do PGR, aliado com a NR35, é que nós vamos tentar de verdade diminuir os acidentes com queda. E lembrando, se eu tiver dentro da minha obra, que é a contratante, quando eu tiver contratado, o contratado é obrigado a fornecer para o contratante o inventário. O que é o inventário? São os perigos e riscos classificados que ela tem que apresentar para o empregador. Imagina, eu vou fazer uma obra residencial, esse pessoal faz impermeabilização. Então, quais são os riscos dele? Olha, eu vou trabalhar com fogo, com um botijão de gás, eu vou ter um material inflamável, eu tenho fumaças do solvente ou do piche. Então, eu tenho que passar isso para o contratante a obra e ele vai implantar esses riscos, ele vai implantar medidas de controle com eles. Agora, quando entra um trabalhador terceiro na obra, em qualquer estabelecimento, o empregador ou contratante é obrigado a fornecer ao contratado informações sobre os riscos ocupacionais. Então, uma empreiteira entrou na obra, se ela não for minimamente informada dos riscos que a obra tem, quais são as medidas de proteção, essa obra vai estar encrencada. Lembrando, a gente está falando de programa de gestão. Eu tenho que ter evidência que eu fiz isso. Eu vou ter que provar que eu forneci informação. Como é que eu informo isso para o trabalhador? Posso botar no contrato de prestação de serviço, um detalhe. Eu posso ter uma placa gigante com todos os itens de risco que a obra entrega e que é obrigatório. Eu posso anexar isso no crachá, mas o importante é ter uma evidência de que ele assinou, que é um documento que ele recebeu essa informação. E o PGR da contratante pode incluir também as medidas de prevenção da contratada. Digamos que ela fala, olha, eu tenho que colocar aqui um exaustor. Ela fala, não, eu não vou colocar um exaustor, mas eu vou deixar, vai existir ventilação natural abundante e tal. Então, o contratante, que é o dono do PGR, vai definir se aquele plano de ação ele vai implantar, inclusive, as medidas da contratada. Isso é muito legal. Lembrando que eu tenho que ter um plano de ação. E o que é esse plano de ação? São as medidas de prevenção, olha a hierarquia, para eliminar, reduzir ou controlar os riscos de queda, no caso aqui. E eu tenho que ter o quê? Um cronograma e forma de acompanhamento e aferição de resultado. Eu tenho um cronograma. Se a obra tiver 2 anos e eu for fiscalizar essa obra aí no primeiro ano, eu vou falar, deixa eu ver o que você fez. O que melhorou em termos estatísticos de melhoria de acidente em relação ao que você já tinha em outras obras e o que tem nessa. Isso é importante. Então, vocês vão ter que melhorar muito esse quesito. Deixa eu abrir aqui um pouco. Bom, outra coisa que é importante. Eu preciso definir. Então, quando eu vou na obra, eu tenho que definir qual é o tipo de obra. É uma obra vertical, uma obra profunda, é um viaduto, tal, tem que saber. Qual o sistema construtivo que eu vou usar? Eu vou usar alvenaria estrutural, vai ser uma estrutura convencional, vou ter metálica, pré-moldado. Quais são os meios de acesso para eu atingir esses diversos locais durante a obra? Tanto na horizontal quanto na vertical, mas aqui nos interessa o vertical, porque a gente está pensando em queda. Depois eu tenho que planejar cada etapa da obra. Importante, esse PGR deveria, inclusive, se preocupar com o pós-obra. Eu teria que ter nesse PGR requisitos de segurança e manutenção para quem vai fazer manutenção na fachada, quem vai fazer uma manutenção no teto ou no telhado, quem vai fazer um acesso na caixa d'água. Eu preciso ter recursos e requisitos de segurança para evitar que o acidente aconteça depois no usuário daquela obra, né? Eu preciso também identificar onde vai acontecer trabalho à altura e os possíveis cenários. Lembra que eu mostrei aquela ilustração lá? Olha, eu tenho grua, eu tenho caminhão, eu tenho abertura no piso, pós-elevador, laje. Tudo isso vai ter que ser considerado no meu projeto. Aí eu tenho que elaborar, então, uma análise de risco baseado nos cenários e criar um programa, né? Poxa, bem, fugiu a palavra aqui, mas ele vai ter que ter um procedimento operacional de segurança baseado no risco que o trabalhador tem que conhecer. Então, a gente fala aqui, capacitação. Não é só fazer o curso da NR35. Eu tenho que capacitar o trabalhador depois. Qual que é o procedimento obrigatório para determinados riscos? Imagina, quem vai acessar uma grua tem que ter um procedimento. Ele vai subir numa escada tipo marinheiro, extensa, a norma estabelece patamares a intervalos regulares, vai ter que ter uma linha de vida onde eu vou ter que estar conectado com trava-queda guiado. Tudo isso ele vai ter que saber que tem que obedecer.
E para as atividades que não forem rotineiras, eu tenho que ter uma permissão de trabalho. Eu tenho que também implantar medidas de controle priorizando os riscos mais críticos que eu avaliei naquela matriz ou na minha fórmula. Esses riscos maiores vão ter prioridade. E eu tenho que implantar de acordo com a hierarquia das medidas de controle. Olha, num futuro próximo, a gente vai ter que eliminar o risco, usar mais proteção coletiva e menos EPI. E se não for possível eliminar o risco, sistema de proteção coletiva, sistema de proteção contra a queda, priorizando a coletiva. Se não for possível a coletiva, eu implanto o sistema de proteção individual contra a queda. Outra coisa que é fundamental no canteiro de obra, porque os sistemas de ancoragem temporários, a norma diz que eu não preciso de projeto, mas eles precisam ter uma certificação. Por exemplo, a linha de vida não precisa de um projeto específico para aquilo lá, mas a linha de vida tem que ter certificada ou tem que ter um engenheiro dizendo que para aquele comprimento, se bem fixada, ela resiste ao impacto de queda de 1, 2 ou 3 trabalhadores. Isso vai ter que estar especificado. Mas eu preciso saber agora aonde eu vou amarrar essa linha de vida. E o engenheiro vai ter que dizer, olha, essa viga pode, aquela viga pode, esta não pode. Outra coisa importante que eu tenho que fazer inspeção periódica nos EPIs. O trabalhador vai ter que fazer isso diariamente e nos sistemas de ancoragem também. E a norma estabelece, pelo menos uma vez por ano, eu tenho que fiscalizar todo esse conjunto. E a norma também diz que, com relação ao EPI, eu tenho que registrar quando eu adquiro e eu tenho que comprovar quando também eu vou inutilizar o equipamento. Capacitação dos trabalhadores para trabalho em altura e o instalador do sistema de proteção individual contra a queda vai saber como instalar, que broca ele vai usar para furar, para colocar uma coisa que ele é obrigado a limpar, se aquele sistema de colagem for químico, qual a dosagem, qual a mistura de cola, do compound que ele vai ter que fazer. Então, ele tem que ter treinamento para instalar um dispositivo seguro. Eu tenho que ter plano de emergência e outra, eu tenho que promover a saúde. Eu tenho que evitar enfermidades que podem causar quedas. Olha só, eu tenho que pensar na refeição que meus trabalhadores vão receber na obra, se aquilo não prejudica o estado de saúde deles. E outra coisa que é fundamental, toda obra deveria ter auditoria nas diversas etapas de obra. E a auditoria tem que ser feita por um agente externo, porque quem está dentro da obra acaba se acostumando, às vezes, com problemas que ela tem. E, lembrando aqui, tem um item da NR18 que ela fala, olha, é proibida a utilização do andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo. A partir de março do ano que vem, aquele tipo catraca vai deixar de existir, é proibido. Então, nós vamos usar mais o motorizado ou aquele de manivela e vamos usar também aqui a plataforma de cremalheira, que é muito melhor. Eu vislumbro que, num futuro próximo, a gente vai começar a ver muitas dessas plataformas cremalheira, porque elas são realmente mais eficazes, mais rápidas, mais eficientes e, o melhor de tudo, mais segura. Então, alguns exemplos. Olha que interessante, quando a gente vai fazer um trabalho de manutenção ou num trabalho de construção. Olha quanta gente pode trabalhar simultaneamente numa obra dessa e eu não tenho mais o esforço, né, da catraca e nem da manivela. Eu vou subir isso daqui. Olha, eu posso levar material maior. São muitas vantagens. E outra, lembrando, olha só, quando eu for construir uma estrutura difícil, eu consigo, olha, montar essas plataformas cremalheiras até em locais inclinados. Muito interessante isso, né? Então, tudo depende do projeto. O Brasil, eu acho que está engatinhando ainda nessas soluções. É uma coisa que a gente vai chegar e nós somos obrigados a chegar, porque isso aqui representa tecnologia, rapidez, menos custo e, principalmente, menos acidentes. E olha que interessante. Até peguei um dado de uma plataforma cremalheira com relação ao balancim. Ela chega até 200 metros de altura. Ela pode ser monomastro, uma única torre eu consigo fazer uma ascensão, descensão. Ela é modular, eu posso dar a volta inteira no prédio, fazer voltas em reentrâncias. Ela é estável, não balança com vento, ela é muito segura, ela permite acesso em altura e ela é uma ferramenta de trabalho que eu posso carregar material dentro dela, porque ela tem resistência e capacidade para isso. Então, eu acho que no futuro próximo, igual a gente falava em grua há 10, 15 anos atrás, em mini grua, hoje você vê que todo mundo adota isso aí, porque antigamente a gente subia, né? Lembram? Material pelo fundo do elevador. Absurdo, né? Mas a gente evoluiu.
E para terminar, vou mostrar aqui, olha que interessante. Isso aqui é uma atividade lá na França, onde era o trabalho era demolir essa torre de 160 metros. Como é que eu faço a demolição de uma torre dessa? Olha que interessante, eles colocaram um sistema cremalheira, aquele modelo de cremalheira, com uma torre de 160 metros. Olha que interessante. Ela circula toda a periferia da obra e a demolição é feita mecanizada, onde eu tenho, né, os ponteiros lá do rompedor sem a vibração nos trabalhadores. Olha que obra bacana. Olha aí que o equipamento trabalhando. Você viu? A proteção, ela está toda rodeada e ela desce simultaneamente. Outra coisa interessante, olha que bacana. Você viu que a torre tem 160 metros. Como é que eu faço para subir? Essa plataforma tem que subir desses 160 metros todo dia. Enquanto ela está alta, eles conseguiram fazer um elevador cremalheira com alçapão para fazer o acesso. Imagina isso aqui, o que a gente ia sofrer no Brasil para fazer uma obra sem recursos desses. Então, hoje, a tecnologia, né? Eu adotei até essa empresa aqui, por um exemplo, que era uma boa prática, achei bastante interessante mostrar para vocês. Senhores, para encerrar, porque nós temos excelentes palestras, estou muito curioso para ver essa aí, da Antártida, né? Lembrando algumas coisas que a gente vê errada. Puxa, tá vendo aqui, olha, até o grafite se espantou com o que ele está fazendo aqui fora, né? Problema sério. E essa daqui, olha só, o comprimento do cabo, que é o cabo que é a linha de vida de segurança desse trabalhador. Por que ele não esticou isso aqui e transformou isso num sistema, né, de limitação? Absurdo. Se ele cair, ele vai cair metros, vai ficar pendurado, vai ter um impacto e vai ser difícil o resgate. Uma situação simples. Olha só, metros de cabo. Para que isso? Eu podia limitar esse comprimento aqui para trás, ele não conseguiria cair. A outra pergunta que me fazem, degrau de uma escada pode servir como sistema de ancoragem? Olha, se for para subir um trabalhador e ela estiver alta e o impacto for pequeno, sim. Portanto, quando a gente fala em usar uma escada como dispositivo de ancoragem, eu tenho que usar os montantes. Então, eu vou fazer o laço nos dois montantes e é nessa fita que eu vou fazer, porque o montante é a parte mais resistente. E aqui, um andaime que a gente chama de orgânico, né? Andaime orgânico. E aqui, olha, só para encerrar, vocês devem ter recebido na internet, quando a gente fala de análise de risco, qual que é a probabilidade dessa criança cair do balanço? E se ela cair, qual vai ser a severidade? Coisa de louco, não tem rede, né? Absurdo, a gente encontra isso não só na construção civil, tem famílias aqui. Para encerrar, então, olha, eu preciso conhecer os problemas. Problema, cenários com altura. Eu vou ter que classificar os riscos, os maiores têm prioridade. Depois, eu vou seguir a hierarquia de controle, que é eliminar, proteção coletiva, medidas administrativas e, por último, a EPI. Aí eu vou ter que avaliar e comparar os meus acidentes de trabalho, o que o PCMSO vai me apresentar, índices de acidente, e se isso estiver bem, eu posso integrar isso como gestão, com uma boa prática, mas eu vou rodar o PDCA. Senhores, agradeço muito a atenção. Acho que deu para passar aí o que era necessário para vocês. Obrigado. Franco, muito obrigado, né, pela clareza e pela riqueza da exposição. Eu vou te pedir um esforço. O Rafael encaminhou as perguntas que foram encaminhadas aí pelo chat para uma leitura sua. Vou te pedir um esforço de síntese na tentativa de responder essas perguntas em 15 Ótimo. minutos. Vamos lá? Ótimo, gostei. Elas foram todas selecionadas aí para você. Tá bom. Só as mais difíceis, né? Você mandou? Olha, ele vai ter que falar que eu não estou vendo aqui. Eu consigo acessar? Não, está vendo? Aqui? Você não consegue clicar no chat e ver ao lado aí as perguntas que estão selecionadas? Você sabe que eu não tenho chat aqui no meu? Ah, não tem chat. Então, só se eu tirar então vamos abrir o microfone, né? Ah, o chat agora eu vi. Tá. Viu? Ah, não. Então tá bom. Vamos pelo chat. Tá ok. São várias, né? Ah, olha. Vamos lá. Vamos começar aqui de cima. Ah, tá aqui. O sistema tico-catraca que menciona a cadeirinha. Não, a cadeirinha continua permitida. O catraca é aquele o balancinho trek-trek. Aquele que tem duas catracas onde o trabalhador tem que usar a manivela, que ela enrola o cabo. Isso vai ser proibido a partir de março do ano que vem.
Então, a cadeirinha permanece, mas aquele de catraca. Então, hoje, só aquele de manivela vai ser permitido, ou motorizado, e eu espero, né, que o sistema tipo cremalheira também seja mais utilizado, que é um sistema muito mais seguro, né, muito melhor. Vamos ver aqui. Opa, quem deu parabéns, agradeço. Tá, mitigar o risco. Ô, Reinaldo, perfeito. Deixa eu ver. Olha, tem uma pergunta aqui. Acredito que nesse caso seria mais fácil e rentável utilizar acesso por corda, anexo 1 da NR 35. Olha, o anexo 1 da NR 35 ele estabelece o acesso por corda. Lembrando, eu tenho 3 classes de trabalhadores autorizados a fazer acesso por corda. Primeiro, ele tem que estar certificado. Ele tem o nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é o que vai fazer a atividade. O nível 2 é um supervisor. E o nível 3 é aquele que pode fazer sistema de ancoragem, resgate. Em ambientes urbanos, eu sou obrigado a ter pelo menos nível 1 e nível 2. Esses trabalhadores, eles são muito bons no acesso por corda. Alguns são bons em solda, outros são bons em fazer atividade de risco, fazer uma análise. Mas na construção civil, eu vou botar um acesso por corda para fazer uma pintura, eu acho que vai ser mais caro e é um trabalho também que a cadeirinha, se a gente for falar cadeirinha, a cadeirinha, por pior que ela seja, ela ainda é mais confortável do que ficar pendurado só no cinto, né, de segurança. Mas, em algumas circunstâncias, o acesso por corda é uma solução para acesso. Concordo. Vamos ver o que mais tem aqui. Jean, sim. O Rafael avisa que separou todas as perguntas aí por estado para você no seu Zap. Ele tinha avisado aí que elas estariam separadas no Zap. Talvez facilite o... Opa, sem dúvida. Desenrolar aí da... Gostei. Olha aqui. Angélica Mota, Rio de Janeiro. Opa! Cidade maravilhosa. Vamos lá. Como se enquadra projeto específico de segurança do trabalho em uma licitação de obras públicas? Em que fase eles devem ser exigidos? Como prever custos relacionados a equipamento de segurança? Olha que interessante. A gente sabe, mais ou menos, o custo da segurança para uma obra. Agora, como uma licitação pública, o responsável pela segurança da implantação da obra vai ser o dono da construtora. Então, se você, na hora da licitação, você der um preço muito baixo e você não vai conseguir implantar as medidas de segurança, você vai ser prejudicado judicialmente, criminalmente, se vier acontecer um acidente, porque continua sendo sua obrigação. Outra coisa, eu acho que nas licitações deveria existir algum aspecto relacionado à obrigatoriedade de cumprimento das regras. É lógico que, se você fala uma licitação pública, é óbvio que eu tenho que atender requisitos de segurança e saúde. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em São Paulo, algumas das piores obras que eu fiscalizei eram obras públicas. Porque esse problema da licitação ganha quem dá o menor preço. E menor preço é sinônimo de pior obra e pior serviço. Esse é um grande problema. Vamos lá. Lucas Bergman, Santa Catarina. Estado maravilhoso também. Para dimensionar uma linha de vida provisória, mais conhecida como varal, precisa de um PLH. Quais pontos você indica que devemos? Engenheiro de segurança do trabalho avaliar ou receber um projeto para implantação? Aqui temos contato com alguns projetos, mas ao fazer a prova de cálculo, identificamos que a maioria não atende a carga solicitada. Puxa vida, olha aí. A norma diz que linha provisória não precisa de projeto. Agora, a NR estabelece, a NR1, no seu anexo 2, fala, eu tenho que saber se a linha, se o meu sistema de ancoragem, principalmente o local onde ele vai ser fixado, atende essa segurança. Agora, eu colocar simplesmente uma corda, um cabo de aço numa viga, eu preciso saber qual é a dimensão da carga em caso de queda no trabalhador que aquilo vai transmitir para a estrutura. Então, um engenheiro é o seguinte, quem define aonde precisa a linha de vida? É o engenheiro de segurança e o técnico de segurança. Ele vai fazer lá a avaliação, falou, eu preciso de uma linha de vida aqui. Quando ele diz que ela está naquela posição, é pensando que ele vai usar um talabarte de 1,80 m e ele não vai chegar na borda da laje, então ele não vai cair. Então ele começa a definir isso aí. Agora, em caso de queda, eu preciso conhecer o sistema. Então, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança define, olha, eu quero um guarda-corpo aqui, eu quero uma linha de vida aqui.
Agora, um engenheiro vai ter que dizer, sim, essa viga, com esse dispositivo de fixação, aguenta a queda de um trabalhador, ou de 2. E se ele falar que não aguentar, aí eu vou ter que ter, de novo, um engenheiro que vai colocar um dissipador de energia, ou seja, um absorvedor de energia, na extremidade ou nas duas extremidades da linha de vida, para evitar que o impacto, né, na estrutura do lugar que vai receber essas linhas de vida sofra um impacto maior do que ela está calculada. Então, tem que lembrar bem disso. Outra coisa que eu vou aproveitar que não está aqui, e é um lembrete, a NR18 estabelece a necessidade de colocar dispositivos de ancoragem no topo do prédio, né, para amarrar a linha de vida para as pessoas que vão fazer manutenção na fachada. E eu vi várias empresas que, ao fazer um ensaio, eles fazem um teste de arrancamento, a norma estabelece 1.500 kgfm disso, para essa energia, 1,5 kN. Aí, as empresas que instalam, eles ensaiam aquilo com até 1.800 quilos. Eu já danifiquei a estrutura. As normas europeias dizem que eu tenho que ficar 1,5 minutos com 500 quilos, depois acho que mais 3 minutos com 600, 800 quilos, eu não lembro. Mas eu não posso ultrapassar o limite de carga daquela estrutura, senão eu estou danificando, né, o processo. Isso é um caso grave. Por isso que eu falo para vocês, contratem bons engenheiros para fazer esses trabalhos. Jéssica Assis, Rio Grande do Sul. Nossa, que legal, tá o Brasil inteiro representado aqui. Quem pode elaborar a matriz de risco com as notas? Opa! O PGR não estabelece qual é a forma que você vai descrever o risco. Como é que eu vou classificar o risco? A norma não diz. Você pode usar uma técnica RASOP, você pode usar matriz de risco, uma fórmula matemática. Você vai definir o seu padrão. Agora, você pode usar o que a literatura já tem para facilitar a sua vida. Agora, aqui diz quem pode elaborar. Quem vai fazer a classificação do risco? Olha que interessante, eu não falei aqui, mas a NR1 diz que, ouvido o trabalhador em todas as fases, na hora que eu vou fazer análise preliminar de perigos e classificação do risco e depois o plano de ação, o trabalhador obrigatoriamente tem que ser ouvido. E é lógico. Na hora que eu, engenheiro de segurança, for colocar uma linha de vida, o trabalhador pode dizer para mim, olha, a linha de vida onde você colocou aí está ótima, mas eu não consigo acessar aí. É mais perigoso eu chegar nesse ponto, então eu tenho que ouvir o trabalhador. E a norma NR1, PGR, estabelece ouvido o trabalhador. Eu, auditor fiscal do trabalho, se eu for numa obra, agora não, né, que eu não sou mais, mas se eu fosse, eu falo, eu quero uma evidência de que o trabalhador foi ouvido na avaliação do risco, na avaliação do perigo. Vocês têm que ter evidência disso agora, que o trabalhador tem que entrar na avaliação. Ele vai ter que ser questionado numa reunião, num levantamento, isso é importante. Pensa bem, como é que eu vou deixar de ouvir o cliente, a pessoa que vai usar o sistema? Imagina se no passado a gente dissesse assim, olha, na hora de implantar uma medida de proteção coletiva, eu teria que ouvir o trabalhador. Você acha que eles vão querer plataforma de proteção à bandeja? Eu perguntava para os carpinteiros, a pior coisa que existe dentro da construção civil é montar e desmontar uma bandeja. E eu, infelizmente, eu atendi casos de vítimas fatais que morreram montando ou desmontando isso aí. Expedito de Minas Gerais. Opa, o Brasil inteiro está representado aqui hoje, que legal. No caso de linha de vidas horizontais, deve-se garantir que o impacto transmitido ao usuário não ultrapasse 6 kN. Daí ser muito arriscado e desagradável usar linhas não homologadas. Opa! A única coisa que eu conheço previamente é o impacto da queda do trabalhador que não pode passar 6 kN. Quem vai fazer isso? O absorvedor de energia do talabarte do trabalhador. A única certeza que eu tenho é que vão ser 6 kN. 600 quilos. Baseado no comprimento dessa linha de vida, e se vai ter mais de um trabalhador, esse impacto tem que ser calculado. Por isso estou falando, eu tenho que chamar alguém que entende. E olha que interessante, agora que eu me aposentei, eu já gravei 3 videoaulas, uma sobre PGR, que já está aí. Agora, enquanto a gente falava, vendi um curso, porque ele faz um sinal aqui Eu fiz um curso de gestão de trabalho em altura, onde eu fiz questão de dividir esse curso com um engenheiro, que eu vi ele numa fiscalização numa obra do metrô. Eu vi um sujeito lá em cima, né, junto com os trabalhadores, estava fazendo furação, e aí eu queria entender o que estava acontecendo. Eu chamei todo mundo para baixo e falei, não, eu sou o engenheiro que projetou isso. Você projetou? Por que você... Eu sou o responsável, a RT está no meu nome. Eu fiz
todo o levantamento, todos os cálculos. Agora, eu quero que a instalação seja exatamente igual está estabelecida. Na parte de projeto, eu garanto que isso funciona. Agora, se for mal instalado, vai dar um problema. E conheci essa pessoa, eu convidei até ele para dividir o curso comigo, para você ter uma ideia. Escolha profissionais competentes e íntegros que se preocupam com a segurança real do trabalhador. Isso é fundamental. Juarez, tem tempo ainda? Infelizmente, nós estamos aí com o tempo